Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Sturt, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje nós vamos ler o capítulo que vai falar sobre o apóstolo Natanael Bartolomeu, e diz o seguinte: Encontramos, às vezes, alguém tão franco e aberto que chega quase a ser considerado rude. Tais pessoas são aquelas que deixam de lado as amenidades sociais e falam o que lhe vem à mente. Elas não possuem o que é chamado polidamente de tato, sendo caracterizadas por seu excesso de franqueza. Natanael se enquadra nessa descrição. Natanael era um amigo de Filipe. Tão logo foi chamado pelo Senhor, Felipe imediatamente contou a Natanael as boas novas. Abre aspas. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José, fecha aspas. João 1, 45. Disse-lhe Filipe. Antes, naquele mesmo dia, Natanael estivera sentado debaixo de uma figueira. O Novo Testamento não diz o que fazia, mas muitos estudiosos da Bíblia supuseram que meditava e orava em silêncio, ou talvez lesse as Escrituras. Se essas especulações forem verdades, talvez naquela manhã tivesse refletido sobre alguns profetas, algumas profecias relativas ao Messias. É provável que lesse uma passagem de Isaías, abre aspas, do trono de Jessé sairá um rebanho, aliás, um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Fecha aspas. Isaías 11, versículos 1 e 2. Ele talvez tivesse lido em Jeremias, abre aspas, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Fecha aspas. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Ele poderia ter lido em Miqueias uma profecia relativa ao lugar de nascimento do Salvador de Israel. Abre aspas. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Fecha aspas. Miqueias 5, versículo 2. Natanael conhecia as profecias do Velho Testamento sobre o rei de Israel. Ele e seus contemporâneos esperavam que o Messias fosse um homem poderoso e valente, um líder forte que estabelecesse com firmeza a nação de Israel sob o governo divino. Ele sabia que este líder viria de Judá, nasceria em Belém e teria força e poder. Todavia, Filipe lhe falava aqui que encontrara o Messias, que morava em Nazaré. Ridículo. Natanael não pôde esconder sua opinião. Abre aspas. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Fecha aspas. Perguntou a Felipe. Ele não fez rodeios.
admitindo francamente que a história não podia passar de tolice. Filipe não tentou argumentar. Ele simplesmente convidou Natanael para ir e verificar por si mesmo. A atitude de Natanael não deveria ser difícil demais para compreender. Muitos outros partilhavam seu ponto de vista de que Nazaré seria o último lugar em que o Messias nasceria. Esta atitude é demonstrada numa discussão ocorrida na corte do Sinédrio. Eles estavam discutindo sobre Jesus quando Nicodemos interrompeu e sugeriu que Jesus deveria ser pelo menos ouvido. Esta ideia não tinha absolutamente razão de ser no que se referia ao conselho. Os galileus eram rudes e incultos. Até o seu dialeto soava diferente. Seria insensato esperar que um profeta, e muito menos o próprio Messias, viesse da Galileia. Eles aconselharam Nicodemos, abre aspas, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, fecha aspas, João 7:52. Em outras palavras, Natanael estava simplesmente dando expressão a um conceito compartilhado por muitos outros. É possível que alguns fossem menos francos que ele. Talvez mencionassem com muito tato que a reivindicação de ser o Messias feita por Jesus era de fato estranha, em vista das profecias que indicavam seu nascimento em Belém e sua descendência de Judá. Mas não estava na natureza de Natanael abrandar as coisas. Ele fora sempre advertido contra a sua franqueza. Seus amigos lhe avisaram mais de uma vez que ofendera alguém com suas frases diretas. Muitos dentre seus conhecidos ficaram, sem dúvida, ressentidos com seu excesso de sinceridade e é provável que outros ainda se afastassem dele por causa disso. Por mais que tentasse, Natanael não conseguia moderar-se. Ele falava o que pensava. Não havia nada falso nele. Era o que era, e ponto final. Tratava-se de um homem franco, e não se podia mudar a sua personalidade. Existe algo de sadio a respeito de alguém como Natanael. Sua amizade é genuína, sem disfarces. Embora quem não conheça suficientemente bem uma pessoa desse tipo possa compreender mal seus comentários, os mais íntimos reconhecem que é um homem de caráter, alguém que não fala uma coisa na frente e outra pelas costas das pessoas. Natanael não sabia o que esperar quando se aproximou de Jesus. Talvez julgasse que iria encontrar um caipira, ou, quem sabe, alguém que apenas influenciasse outros com sua oratória impressionante. Jesus viu Natanael caminhando em sua direção e cumprimentou-o com as palavras, abre aspas, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, fecha aspas. João, capítulo 1, versículo 47. Um léxico grego sugere que esta última frase poderia ser perfeitamente traduzida, abre aspas, em quem não há falsidade, fecha aspas. Como era grande a intuição de Jesus. Ele percebeu imediatamente o caráter de Natanael. Sabia de sua franqueza e honestidade. Abre aspas. Donde me conheces? Fecha aspas. Perguntou Natanael. Jesus respondeu, abre aspas, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira, fecha aspas. Isto não seria, porém, suficiente para revelar-lhe toda a personalidade de Natanael. Ele deve ter tido um conhecimento sobrenatural. Natanael
respondeu ao Senhor com as palavras, abre aspas, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel, fecha aspas. Jesus maravilhou-se com a rapidez com que Natanael o aceitou. Abre aspas, por que te diz que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás, fecha aspas. João 1, 48 a 50. A Bíblia não há muitas informações adicionais sobre Natanael. Mateus, Marcos e Lucas nem sequer mencionam o seu nome, mas se referem a ele como Bartolomeu, o filho de Ptolomeu. Assim como Simão era também conhecido como Bar-Jonas, filho de Jonas, Natanael recebia às vezes o nome de filho de Ptolomeu. O Novo Testamento indica também que havia em Canaã da Galileia, que habitava em Canaã da Galileia. Essas são as únicas informações sobre sua família ou cidade em que nasceu. Natanael acompanhou Jesus quase desde o início de seu ministério público. Ele seguiu Jesus a Canaã e testemunhou ali o primeiro milagre do Senhor. Uma tradição diz que Natanael era o noivo naquele casamento, mas não parece haver muitas evidências para apoiar essa declaração. Natanael ficou constantemente com Jesus durante os 2 anos e meio de seu ministério público. Ele viu os milagres do Senhor, viu seus inimigos pregarem o Mestre na cruz. Pensem em todas as experiências comoventes que ele teria perdido se tivesse recusado o convite de Filipe. Vem e vê. Existe aqui uma lição a ser aprendida. Natanael mostrou-se um exemplo de preconceito. Ele tinha opinião formada antes de conhecer os fatos. Tomou sua decisão sem sequer ter se encontrado com Jesus, julgando que alguém vindo de Nazaré podia ser o Messias de Israel. Todavia, quando conheceu Jesus pessoalmente, suas primeiras palavras foram de louvor. Existem hoje muitos indivíduos como Natanael. Eles rejeitam a ideia de Jesus de Nazaré ser o Cristo, sem investigar primeiro a evidência. Por várias razões, essas pessoas decidem não ter tempo ou necessidade de aproximar-se de Jesus. Alguns recusam investigar a sua alegação por pensarem que não precisam de seu poder salvador. Para eles, é uma pedra para eles é uma perda de tempo frequentar as reuniões da igreja, envolver-se ativamente no trabalho cristão ou dedicar-se inteiramente a ele. Outros pensam que Jesus não é digno de sua confiança. Esta foi a atitude de Natanael antes de conhecer Jesus. Encontramos indivíduos hoje absolutamente convencidos de que Jesus não passa de um homem comum com ensinos extraordinários. Mas, tirando isso, eles o consideram insignificante, embora jamais tivessem se dado ao trabalho de ir e ver por si mesmos. Eles jamais ouviram falar através das páginas da Escritura. Nunca inclinaram a cabeça em oração, nem levantaram suas vozes em louvor a ele. Ao contrário de Natanael, não vão para ver por si mesmos. Que grande tragédia é essa! É impossível apreciar Jesus sem entrar em contato pessoal com ele, a não ser que estejamos dispostos a aceitar Jesus pelo que é. Jamais compreenderemos o poder salvador de seu sangue. Há muitas verdades na afirmação de Agostinho, abre aspas, creio a fim de poder compreender, fecha aspas. A não ser que estejamos prontos a crer em Jesus, não iremos entender a força de seus ensinamentos
eficácia do seu sangue. Natanael teve a felicidade de ir à procura de Jesus e ser transformado por esse encontro. Ficou tão inspirado pela vida e ensinamentos do Senhor que nada conseguia afastá-lo dele. Natanael fazia parte daquele grupo de discípulos que pescava no mar da Galiléia depois da ressurreição de Jesus. Ele presenciou a pesca maravilhosa e comeu naquela manhã com o Senhor na praia. A experiência de ver o Senhor ressurrecto inspirou de tal forma Natanael e o resto dos apóstolos que eles dedicaram sua vida daí por diante à pregação das boas novas de um Salvador crucificado. Uma tradição diz que Bartolomeu e Filipe fizeram juntos uma viagem missionária. Ambos foram sentenciados à morte na cidade fígia de Hierápolis. Segundo esta história, a crucificação foi feita em cruzes levantadas uma na frente da outra, a fim de que pudesse assistir o sofrimento mútuo. Filipe orou para que Natanael pudesse ser libertado, e sua oração foi ouvida. Tiraram Natanael da cruz antes que morresse, e ele viveu para fazer outras viagens missionárias. De volta à Frígia, continuou a história. Natanael levou o evangelho à Índia, tendo em seu poder uma cópia do Evangelho de Mateus. Não existe qualquer outro relato sobre o mesmo e nenhum registro de sua morte. Talvez não haja muitas veracidades nessas lendas, mas uma grande verdade se destaca claramente. O Senhor precisa de mais homens como Natanael, dedicados de todo o coração a ele e à sua causa. Natanael pode ter sido brusco e ingênuo, mas era também dedicado. Estava convencido de que Jesus era o Cristo e dispôs a morrer por essa fé. O nome Natanael significa literalmente dom de Deus. Naquele dia, no caminho empoeirado de Canaã, Natanael recebeu verdadeiramente um dom de Deus. O maior dom de sua vida foi levado a Jesus por um amigo. Gostou da história aí de Natanael? Se você também quer encontrar com Jesus, está gostando desse livro, tem alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição desse vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e explicar a Bíblia para você, como ser salvo, para que serve o batismo, vários assuntos a gente pode conversar, tá bem? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam entender melhor a palavra de Deus, a vida dos apóstolos, o legado que cada um deixou e o que Cristo quer da vida de cada um de nós, tá bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no meu canal, aciona aí o sininho para que você receba as próximas leituras, os próximos vídeos que vou fazer, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?